Se você dizer, eu não como dessa comida não, porque isso é consagrado, eu não vou comer disso aí não, como é que você vai conquistar aquele camarada? Paulo usava de metodologias para conquistar. A gente viu isso no capítulo, irmãos, se não me falha a memória, o capítulo 9. As metodologias que Paulo usava para conquistar justamente o povo. Hoje, o texto aqui fala sobre a liberdade cristã, que glorifica a Deus. A liberdade cristã que glorifica a Deus. Cuidado, o que é liberdade cristã? Cuidado com liberdade cristã para não transformar em libertinagem. Liberdade cristã não é o fazer de tudo. Liberdade cristã, amados, não é o fazer de tudo. Mas liberdade cristã é eu entender que Deus me resgatou do pecado e hoje eu sou uma pessoa livre. Para quê? Para glorificar o nome santo do Senhor, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele faz sobre a minha vida e sobre a sua vida. É dizer que você não é mais escravo do pecado. Hoje você é uma pessoa livre em Cristo Jesus. Irmãos, não devemos confundir liberdade, como eu já falei, com libertinagem. Eu posso fazer, já que eu sou livre em Cristo Jesus, eu posso fazer o que quer. Pode não, irmãos. Você esqueceu que existe uma lei, e essa lei, justamente, qual é a função da lei? Lá em Romanos, a função da lei é apontar para você que é pecador. E qual é a função de Jesus? A lei aponta para o resgatador. Você é pecador e não consegue cumprir toda a lei, mas existe um que você pode resgatar para chegar na presença de Deus. A lei aponta para Jesus e Jesus te resgata de todo o mal. Essa é a função da lei, irmão, apontar para a cruz. Essa é a função da lei, para nos resgatar de todo o pecado. E é isso que Paulo está falando. Você é livre, mas ser livre não é ser liberto, não é ser libertino para querer fazer qualquer coisa. Muita gente, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, quer viver a vida que quer viver. Não teve um encontro pessoal com Deus, porque aquele que teve um encontro pessoal com Deus, aquele que teve vida regenerada, ele tem coração transformado e ele nunca mais será o mesmo pelo poder da palavra. E é a palavra de Deus que o transforma, é a palavra de Deus que o dá vida. É só a palavra que é a nossa bússola, que nos aproxima. Quem nos aproxima de Deus? Já pensaram quem nos aproxima de Deus? É a palavra, irmãos. Cada vez que a gente lê, cada vez que a gente busca, cada vez que a gente conhece mais a Deus, lendo, mais a gente quer conhecer a Deus. Amém? O versículo 28 diz: mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. Versículo 29. Digo, porém, a consciência não atua mais a do outro, pois porque a minha liberdade seja julgada pela consciência do outro. O irmão entendeu? Bota para o versículo 28, por favor. Mas se alguém oferecer, dizendo, essa carne aqui foi a gente, antes da gente comer, eu sacrifiquei a deusa Afrodite. É um sacrifício da deusa Afrodite. Aí você, crente, na época, lá da igreja de Corinto, o que é que você vai fazer? Você vai comer. Eu vou dar um exemplo que fica bem claro para os irmãos. Tem uma carne sacrificada, o camarada sacrificou a entidade tal, aí você pega e vai comer. Quando é que essa pessoa vai se converter?
Nunca, se você está comendo a paz dele. Se você está comendo o arroz e das coisas que são sacrificadas. Os irmãos estão entendendo? Aquilo que escandaliza o seu irmão, você evita de fazer. Por exemplo, o irmão se converteu, ele tinha uma mania de ir para o mercadinho, que é comum aqui dentro do Rocha, o pessoal andar sem camisa para comprar no mercadinho. Não é isso? Aí qualquer camisa que é ali pertinho, aí vai sem camisa. Aí o irmão se converteu, vai ali. Aí o camarada de fulano é crente, né? Desse jeito. Sabe quantas vezes ele vai se converter? Sabe quantas vezes ele vai ter encontro com Jesus? Nenhum. Porque a culpa, sabe de quem é? É sua. É isso que Paulo está falando sobre liberdade. Liberdade é você não usar a sua liberdade para fazer qualquer coisa. Você tem que tomar cuidado, irmão. Você tem que tomar cuidado para não transformar a sua liberdade para você fazer qualquer coisa. Não usar qualquer tipo de roupa. Aquilo que escandaliza o seu irmão, Paulo disse que não faz aquilo que escandaliza o seu irmão. Ah, mas não é pecado na sua cabeça, e você é bem consciente e você tem um bom relacionamento com Deus. Glórias a Deus por isso. Mas para o irmão é pecado. Isso vai fracar a fé do irmão. Porque às vezes o irmão até vai sair da igreja por conta disso. Ah, mas beber é normal. Talvez beber é normal para você. Toda pessoa que bebe tem a tendência de ficar embriagado. Toda pessoa que fuma droga tem a tendência de ficar doidão. E como é que vai fazer? E como é que os outros que você estão pregando? E depois você vai para aquela comunidade. E o que é que vai acontecer? Quando você for falar de Jesus para aquelas pessoas, a pergunta que Paulo está nos ensinando é: você vai ter a autoridade do Espírito Santo de Deus para isso? Vai ter não, irmãos. Porque sabe qual é a maior pregação nossa? É através da nosso testemunho. E o nosso testemunho diz quem nós somos. O nosso testemunho diz quem nós somos. Muitas vezes não precisamos nem abrir a boca, mas fulano vai dizer: Beltrano ali não é só crente, porque crente qualquer um é, mas é servo do Deus Altíssimo. Ele é servo. Mas Paulo também ensina que a nossa liberdade também deve ser guiada pelo amor. Como eu estava falando aqui na introdução, a partir do versículo 29. Aí Paulo diz: digo, porém, a consciência não é tua, mas é do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. Essa é uma pergunta que Paulo está fazendo. Eu estou matando a consciência do outro devido à minha liberdade. Vamos cuidar com a liberdade, irmão. Ela tem um preço caro. O nosso comprometimento é justamente com o próximo. Se a gente não tem capacidade de amar o nosso próximo como a nós mesmos, como diz Jesus, a gente não tem capacidade de ser cristão, de ser servo do Deus Altíssimo. A gente não tem capacidade de ser servo. Você está perdendo tempo. Mas se você é servo do Deus Altíssimo, a primeira coisa que vai em semblante de você, você nunca vai desistir daquele. Você sempre vai orar por ele. Você sempre vai perseverar por ele. Você sempre vai falar com ele. E você vai ver um dia ele na casa do Senhor. Quantos de nós aqui tivemos crentes, servos do Deus Altíssimo, que pregou para nós não só uma vez, mas várias vezes? E um que pregou. Teve um que profetizou para mim: um dia você vai ser um grande homem de Deus. Eu disse: malela, conversinha de você, essas conversinhas de crente, já estou acostumado. Até um dia que o Espírito Santo de Deus teve um encontro pessoal comigo, do jeito que teve um encontro pessoal na vida de cada um. E quando o Espírito Santo de Deus tem um encontro pessoal com cada um de vocês, a nossa vida não é mais a mesma. A nossa vida é transformada, porque vem um presente de Deus para nós. A nossa vida é regenerada, meus amados. Vida regenerada é vida transformada.
Vida regenerada é vida mudada. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, o crente da igreja de Corinto, que é crente, ele não tem que comer, não é porque é pecado, porque ele sabe que não é pecado, porque todas as coisas foram criadas por Deus. E se ele orar, está consagrado. Mas pelo seu irmão, ou pelaquela pessoa, por amor de Deus, ele não faz. Essa é a principal essência do cristianismo. Sem isso, quem nós somos? Sem isso não somos nada, irmão. Versículo 30. E se eu, com a graça, participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças. E se eu tenho a graça do Senhor sobre minha vida, e Ele me contemplou com a graça, Paulo está dizendo que a gente é o quê? Blasfemado ou blasfemador, em outras traduções, naquilo porque dou graças. Eu dou graças a Deus, mas eu escandalizo meu irmão. Eu dou graças a Deus, mas eu ando com a roupa que quero. Eu dou graças a Deus, mas eu faço o que eu quero. Muita gente diz, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho intimidade com Deus, eu isso e aquilo. E o amor ao próximo, que é a principal essência de Jesus. Todo mundo que diz que tem Jesus sobre a sua vida. Mas a principal essência, cadê? Ter amor ao próximo é muito mais do que fazer ação social, irmão. Ter amor ao próximo é se sacrificar pelo outro, como Jesus sacrificou por nós. O nosso maior exemplo é Jesus, irmão. Ele se sacrificou por nós. Isso é ter amor ao próximo. É quando a gente se sacrifica pelo próximo. Se a gente não tem capacidade de se sacrificar pelo próximo, a pergunta é: que tipo de graça nós temos? É uma graça barata. É uma graça que não é graça. Porque a graça que transforma, a graça que dá vida, a graça que veio de Jesus, ela nos deixa de forma regenerada. E a palavra regenerada é a palavra mudada. Não somos mais o mesmo, porque conhecemos Cristo um dia, e Cristo nos transformou pelo poder da palavra. Versículo 31. Portanto, que comais, que bebais, ou façais qualquer coisa, que é o nosso versículo chave, qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que você deve fazer. O que é que Paulo está nos ensinando? Um princípio importante. Tudo que a gente deve fazer, devemos fazer para a glória de Deus. O que é que estamos fazendo? Essa é a pergunta. O que é que estamos fazendo? Será que estamos fazendo para a glória de Deus ou para a nossa própria glória? Para a glória de Deus ou para a glória dos familiares? Para a glória de Deus ou para a glória dos meus amigos? Para a glória de ser aceito numa sociedade, de ser aceito, principalmente omitindo a verdade, justamente dizendo, como o irmão John disse, devemos viver de forma sobrenatural, não de forma natural, porque natural a gente já vive. E viver de forma sobrenatural, Paulo, Pedro, todos os apóstolos, todos os cristãos do primeiro século, viviam como se Jesus fosse voltar amanhã. Ele viveu hoje, como se Jesus de madrugada estivesse voltando. Nós não vivemos assim hoje em dia, irmãos. Não vivemos como se Jesus fosse voltar amanhã. Já vi presbítero, já vi pastor falando, dizendo o seguinte: deixa Jesus lá, um pouquinho. Se ele vir agora não. Quero ver meus netos. Quero ver meus bisnetos. Eu quero ver a fortuna ainda. A pergunta é: essa pessoa teve um encontro pessoal com Deus, ou ele só vive uma vida natural, religiosa? Viver sobrenatural é viver com Jesus, irmãos, como se Jesus tivesse voltado. Não quer dizer que você não vai ser pecador. Você sempre vai ser pecador, porque o pecado está na nossa essência, está na essência do ser humano. Mas hoje você teve um encontro de forma pessoal, e hoje a sua vida foi transformada pelo poder da palavra. E hoje nós não somos mais o mesmo, irmãos.
versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Sabe por que Paulo está falando isso? Para a igreja, escrevendo para a igreja de Corinto, porque havia muitos escândalos dentro da própria igreja. E quando há escândalo dentro da própria igreja, muita gente sai e nunca mais. Quantas pessoas tem no mundo escandalizados pelo Evangelho, escandalizados por líderes religiosos, escandalizados por gente dentro da igreja, escandalizado por líderes de departamento, escândalos e mais escândalos. Sabe quantas vezes essas pessoas querem sentar no banco e ouvir a palavra do Senhor? Nenhuma. Quantos desigrejados estão aí fora? Muitos. Totalmente a par, sem acreditar na instituição da igreja. Amados, devemos tomar cuidado com o nosso testemunho. O nosso testemunho vai dizer quem nós somos. E é isso que Paulo está falando. A gente, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Quando fala de igreja, ele fala de todos os gentios, todo aquele que não é judeu, nem a igreja de Deus. Como é que estamos nos portando como servo de Deus? Não aqui dentro, mas na sociedade. Será que estamos entrando na igreja e estamos conectados no celular o tempo inteiro e depois saímos, entramos vazio e saímos vazio, porque não temos Jesus, e por mais que o pregador pregue, entra pelo ouvido e sai pelo outro? Porque hoje tem uma variedade de ministérios que você pode escolher, como se você estivesse numa feira. Não é escolher onde você deve congregar, irmãos. Você deve escolher a palavra. É ela que vai te transformar e vai lhe moldar a cada dia. Sem ela, quem nós somos? Nós não somos nada. Somos meros frequentadores. Não passamos de fariseus, igual a eles, igual os fariseus que mataram Jesus. Não passamos de saduceus. Não passamos de qualquer religião que tem por aí. Nós somos servos, e como servos devemos nos comportar como tal. E quando eu falo isso, não é você ser um maluco e sair condenando todo mundo, mas é você pregar justamente a palavra do Senhor. É com o seu testemunho você viver, e as pessoas quererem conhecer Jesus através do seu comportamento, do seu testemunho. E quando você sai como um maluco apontando todo mundo, isso não é coisa de crente, isso não é coisa de servo. Jesus não ensinou você a fazer isso. Jesus ensinou você a amar o próximo, amar aquele que está na rua, amar o cobrador. Jesus amou o cobrador de imposto, Jesus amou a prostituta, Jesus amou a escória da sociedade. Como estamos fazendo, irmão? E que comportamento estamos fazendo? Quem nos portamos, irmãos? Quem nos portamos perante a sociedade? Quem nós somos perante a sociedade? Quem nós somos? Essa é que é a grande pergunta. Quem nós somos? Versículo 33, que é o último versículo, é isso, do capítulo 10, versículo 33, é o último versículo do capítulo 10, que diz: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas de muitos, para que assim se possa salvar. Como também eu em tudo agrado a todos. Quando Paulo está dizendo isso, Paulo está falando que não agrada a todo mundo, mas Paulo está falando de comportamento. Comportamento. Paulo está falando de comportamento. Não busco o meu próprio proveito. Paulo poderia buscar o seu próprio proveito. Ele era bem formado, irmãos.
Paulo poderia buscar seu próprio proveito. Ele tinha formação para estar no sinédrio judaico, ter um alto cargo, viver bem, receber bem, mas ele ia perder o principal. Será que estamos vivendo tudo isso? Estamos vivendo o sinédrio atual, estamos vivendo bem, ganhando bem, estamos perdendo o principal, que é a essência de viver o sobrenatural de Deus? É isso que está acontecendo conosco, irmãos. Nós cristãos, talvez não os cristãos na sua totalidade, porque você vai para a Nigéria e você vê verdadeiros cristãos que morrem em nome de Jesus, mas não levam o nome de Jesus. Você vai para o Sudão e você vê isso. Você vai para a Coreia do Norte e você vê isso. O Iraque tem pastores que entram em contato conosco e pedindo oração, porque os novos convertidos, os pastores estão acompanhando. Essa família dos pastores estão sendo perseguidos. Isso é o viver o sobrenatural de Deus, irmão. É viver como se fosse morrer amanhã. Isso é o sobrenatural de Deus. Por isso que Paulo está falando no último versículo aqui, irmãos. Como também tudo agrada a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Qual era o objetivo de Paulo? Era salvar a si próprio ou salvar os outros? Era salvar os outros. Porque foi isso que Jesus ensinou. Era pregar para os outros, era orar para os outros, era assistir para os outros. Prega a palavra, irmãos. Prega em tempo e fora de tempo. Prega a palavra porque Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja. Não é tempo de viver o natural, porque o natural nós vivemos. Cristãos brasileiros, cristãos do Ocidente, é viver o sobrenatural de Deus. É viver como se Jesus voltasse amanhã. Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Amém?